Até que Jesus começa a sua missão. E quando Jesus começa a sua missão, a sua vida pública, depois da tentação do deserto, então João desaparece. Ele é preso por Herodes, porque mais uma vez ele denunciou o pecado. Ele disse para Herodes, não é lícito, é pecaminoso você ficar com a esposa do teu irmão Filipe. Você não pode fazer isso. Mas Herodes tinha respeito por João, ou medo ou respeito, não sabemos. Mas João acabou sendo preso. Até que nós sabemos o desenlace terrível, né? Em que naquela festa para Herodes, né? A filha desta mulher que Herodes tinha assumido, né? Dança maravilhosamente lá na festa e Herodes fica encantado, já um pouco cheio de vinho, né? E promete para a moça, eu te darei até metade do meu reino, se for o caso. A maneira de dizer, né? Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar um grande presente. E a mãe que queria eliminar João Batista, porque João Batista pesava na consciência dela, pede então à filha que peça a Herodes a cabeça de João numa bandeja. Isso foi feito. Veja, meus irmãos, o que acontece hoje também. Aqueles que denunciam o pecado, denunciam tudo aquilo que a moral católica condena, né? Todas essas práticas anticristãs, aborto, eutanásia, casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? Manipulação de embriões e todas essas coisas que Deus não quer. Quando a igreja, com a voz profética de João Batista, a igreja denuncia, então a igreja é perseguida. João Batista foi, portanto, escolhido por Deus com esta missão específica: preparar a primeira vinda de Jesus. Toda a igreja tem agora a missão de preparar a segunda, a vinda gloriosa, a vinda definitiva de Jesus. Toda a igreja. É interessante que a Canção Nova, desde os seus inícios, olhando para São João Batista, pôde perceber que ela era convidada a preparar um povo disposto a acolher o Senhor em sua glória. Através da missão evangelizadora, que é a missão da Canção Nova, em comunhão com toda a igreja, nós estamos preparando a segunda vinda de Jesus. Se a primeira vinda de Jesus era importante, a segunda vinda dele é importantíssima. O Filho do Homem virá na hora em que menos esperais. Verdade é ou não é? Só que ele não quer nos surpreender. Inclusive a carta aos Tessalonicenses vai dizer que, infelizmente, são os maus, são os que não creem, são os que rejeitam a Deus, que vão ser surpreendidos. E a própria carta aos Tessalonicenses diz: mas quanto a vós, vós não sois filhos das trevas, vós sois filhos da luz. Então a vós, o dia do Senhor não pode surpreender. Só que nós estamos fazendo força para sermos surpreendidos, até tentando dissuadir-nos a nós mesmos e dissuadindo-nos uns aos outros de que não, e caindo na mesma burrice do povo daquele tempo, dizendo: bom, ele demorou tanto tempo, não veio até agora, portanto ele vai demorar pelo menos o mesmo tempo para vir, então joguem lá para frente. Ninguém tem pregado o fim do mundo, ninguém. Pelo contrário, nós sabemos e professamos também nas pregações que o fim do mundo realmente fica para bem depois. O que vai acontecer aqui é o que alguns teólogos da igreja, como São Bernardo, chamou de vinda intermédia do Senhor. Ele virá depois no fim do mundo, para o último julgamento. Mas agora ele virá para estabelecer o seu reino no meio de nós, porque os tempos estão maduros e ele virá para estabelecer o seu reino. E como explica a Bíblia, nós teremos um longo tempo de céus novos, de uma terra nova, de um mundo novo, de uma humanidade nova. A igreja vive com expectativa a vinda gloriosa do Senhor. Nós cristãos esperamos
e ansiamos e desejamos que o Senhor Jesus venha em sua glória. As primeiras comunidades cristãs já utilizavam um termo muito interessante, uma invocação, que significa Maranatá. Maranatá tem dois significados. Um primeiro que significa uma afirmação: o Senhor Jesus vem. Ou então, uma petição. É um outro significado de Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Todas as vezes que a igreja celebra a Eucaristia, todas as vezes a igreja invoca: vinde, Senhor Jesus. Porque a igreja, como esposa de Cristo, ela anseia, ela deseja que o seu esposo se manifeste, que aconteça aquela imagem bíblica bonita presente no livro do Apocalipse, que aconteça as bodas do Cordeiro e, portanto, que se estabeleça na humanidade o reino de Deus. Agora, como a igreja também se prepara para a vinda gloriosa do Senhor? Assumindo a sua missão de ser sacramento de salvação em meio à humanidade. Por meio da evangelização, por meio da pregação da palavra, por meio do anúncio da boa nova do reino de Deus, a igreja procura levar a humanidade à comunhão com Deus. Desta forma, a igreja está preparando a humanidade para a vinda gloriosa de Jesus. Também, quando a igreja, os cristãos, os membros do corpo místico de Cristo, quando agem em favor da justiça, em favor da santificação dos fiéis, em favor da comunhão entre os povos, em favor da paz. Todo este agir da igreja contribui para preparar a vinda gloriosa do Senhor. Porque também Jesus confiou à sua igreja esta missão de conduzir os povos à comunhão com a glória de Deus. Isso significa também transformar as realidades do mundo, mas sabendo que os novos céus, que a nova terra, só acontecerão com a vinda gloriosa de Jesus. É preciso que hoje nós trabalhemos para construir esse mundo novo. É a nossa parte. É porque toda geração tem que esperar Jesus como se ele viesse naquela geração. Porque se ou Jesus vem ou a gente vai. E o nosso encontro vai acontecer. E o nosso encontro com o Senhor, mesmo que seja pela passagem da morte, é definitivo. Então, toda geração deve esperar a vinda de Jesus, cheias daquilo que no grego é paresia, a ousadia, até mesmo um atrevimento no espírito, porque nós estamos na derradeira evangelização. E fomos reservados para isso. O Senhor derramou o seu Espírito, o Senhor fez com que, pelo derramamento do Espírito, os carismas fossem vivos. Nunca pararam os carismas na igreja, mas em séculos passados se via nos santos. Mas agora o Senhor tem derramado o Espírito Santo sobre todos, indo e levando uma evangelização com o poder do Espírito, assim fazendo com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, batizadas do Espírito Santo. Virá amanhã, Jesus virá. Como igreja, nós ansiamos o dia do Senhor. Verdadeiramente, o dia do Senhor
já está acontecendo por causa da ressurreição gloriosa de Jesus. Já ali começou o que biblicamente nós chamamos de céus novos e uma terra nova. Porque no corpo glorioso de Jesus já aconteceu os fins dos tempos. No entanto, toda a humanidade é convidada a participar dos fins dos tempos. O Pai, Deus nosso Pai, no seu desígnio de amor, Ele quis dar à humanidade um tempo. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito, é o tempo em que nós, como igreja, nos preparamos para participar da glória de Deus, para participar deste momento derradeiro final da história da humanidade, que não significa fim do mundo, destruição do mundo, mas transformação do mundo em que vivemos, para que, de fato, se estabeleça de forma definitiva o reino de Deus. Gente, não é mais momento de estarmos jogando a vinda do Senhor para lá, não sei daqui a quantos séculos, mas dizer com clareza: o Senhor virá, e virá a qualquer momento, e os sinais estão maduros para a sua vinda. Só que Ele não virá para destruir o mundo, Ele virá justamente para estabelecer o seu reino. A importância para a humanidade da segunda vinda de Cristo, da vinda gloriosa de Jesus, é exatamente porque com este momento escatológico, a humanidade há de experimentar a plenitude da felicidade. Ser feliz é viver na comunhão de amor com Deus. Todos nós trazemos no coração este anseio de felicidade, mas é impossível pensar em felicidade sem nós pensarmos nesta comunhão de amor com Deus. Quando Jesus vier em sua glória, Ele há de estabelecer de forma definitiva a comunhão da humanidade com Deus. Esta comunhão que já está acontecendo desde a sua gloriosa ressurreição e ascensão. A palavra de João Batista continuou orientando a igreja. É preciso que ele cresça e eu desapareça. Esta deve ser uma lição extraordinária para nós. A Canção Nova tem procurado levar muitas pessoas ao conhecimento de Deus, à vivência da fé cristã. E assim, ela já vai preparando os corações para a vinda gloriosa de Jesus. Quando Jesus virá, ninguém sabe. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Isto não nos importa. Não devemos nem mesmo ficar especulando sobre este dia. Nós devemos sim, como cristãos, nós devemos sim, como Canção Nova, em comunhão com toda a igreja, preparar o dia do Senhor. Numa vida de santidade, numa vida de compromisso com os valores do Evangelho, compromisso este que deve nos levar a transformar também o nosso mundo, também a nossa sociedade, a economia, a política, a cultura, para que de fato o reino de Deus se estabeleça e assim possamos aguardar o dia em que o Senhor virá em sua glória.